Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 38. Versículo 39, perdão. Cumprindo todos os mandamentos da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Ao regressarem, terminado aqueles dias, ficou o menino de Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, foram o caminho de um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Passado 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e resposta. Quando o viram, maravilharam-se a sua mãe e lhe disse: Filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhe ele: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Então desceu com eles para Nazaré e era-lhe sujeito, mas a sua mãe guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Digam graças a Deus. Irmãos, o tema da mensagem esta noite é duas perguntas. Onde está Jesus? Você ouviu? Pergunte aí para o seu companheiro de banco: onde está Jesus? Você viu Jesus? Você viu ele? Você viu ele, irmão Clodoaldo? Você viu ele, irmã? Você sabe aonde ele está? Você ouviu, irmão? A pergunta é essa. Que aqueles pais, pensando que Jesus, aquele menino, estava com eles, caminhou um dia para se dar conta que Jesus não estava com eles. E voltaram a procurá-lo. E muitos são aqueles que procuram a Jesus. Quem já procurou a Jesus alguma vez? Levante a mão. Você nunca procurou a Jesus? Procura ou não procura, igreja? Amém? Mas muitos procuram por vários motivos. Jesus, com cerca de 2 anos de idade, já o procuravam para matá-lo. Uma criança com aproximadamente 2 anos de idade. Que Herodes era conhecido como o rei dos judeus. E de repente, chega aqueles magos que veio lá do Oriente, segundo diz a palavra de Deus, e perguntaram: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque numa casa real, quando nasce um filho, sempre nasce um príncipe. Mas aqueles reis, aqueles magos, eles afirmaram, diga-se de passagem que a palavra de Deus não diz que eram 3. Há uma tradição que eram 3, mas se você ler em Isaías 60, versículo 1 até o 6, vai dizer que era uma multidão de dromedários. Porque quando se vai em busca de um rei, quando se ia em busca de um rei, ia uma multidão, eram guardas, eram guarda-costas, que iam armados, e um grande tesouro era levado para apresentar ao rei. E eles estavam procurando, era o rei. E quando Herodes ouviu aquilo, diz a palavra de Deus, que Herodes se perturbou e toda a Jerusalém com ele. E quando os magos não vieram, segundo a sua orientação, para informar aonde tinha nascido aquele menino,
ele se irou e de acordo com aquilo que ele tinha perguntado, ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Porque é fácil, irmãos. É mais fácil você matar. É mais fácil quando há uma situação que você não tem o controle, quando há uma situação em que você tem medo, que você não consegue resolver, o mais fácil é aquele que é empresário, manda embora. Não, vamos separar, vamos desquitar, vamos divorciar, é mais fácil, é mais simples. Mas Jesus não é assim, Jesus sempre dá uma segunda chance, porque ele diz que ele veio para salvar, ele veio para buscar aqueles que havia perdido, ele sempre dá uma segunda chance. O marido pode não dar uma segunda chance, o pai pode não dar uma segunda chance para o filho, mas Jesus Cristo, esse sim, ele dá uma segunda chance. Ele não vai pelo caminho da facilidade. Ah, manda matar. Ah, manda embora, manda prender. Ah, se puder, mete o pau. Ah, mata de uma vez. Não, Jesus é amor. Ele trata todos com carinho. Quando a pessoa pensa que já não há mais jeito, aquela mulher, todos diziam, vamos matar, vamos jogar pedra nessa adúltera. Jesus disse para aquela mulher, se ninguém te condenou, tampouco eu te condeno. Porque Jesus não veio para condenar, mas ele veio para abençoar. Ele veio para dar vida, e vida com abundância. E então nós vemos aqui nesta história, que Jesus tinha acabado de completar 12 anos de idade. E segundo a tradição, quando o menino, ele fazia 12 anos, ele era chamado filho da lei. E tinha então que começar a aprender a lei, porque no outro ano ele ia se assentar aos pés de um mestre. Mas Jesus sempre, ele surpreende, ele sempre é diferente. Então, todos foram embora, todos os meninos de 12 anos, todos os meninos de 13 e 14 anos, todos ao findar a festa, todos foram embora, mas ele ficou. E ficou fazendo perguntas. Tem criança que fica fazendo perguntas, a mãe, às vezes o pai, que isso, menino? Pai, não, quando uma criança começa a fazer pergunta, é porque aquela criança, ela é inteligente, porque ela quer saber das coisas. Porque uma casa, irmãos, que não tem criança é uma casa sem graça. Jesus era uma criança, porém, ele não estava fazendo pergunta de criança. Ele não estava fazendo pergunta infantil. Quantos aqueles que ficam fazendo aquelas perguntas, os manés da vida? Senhor, o pastor, se lá só tinha Abel e Caim, mas aonde que Caim foi casar com que mulher? Pastor, qual foi o primeiro animal que entrou na arca de Noé? Fica fazendo essas perguntas de manés. Jesus fazia pergunta, era de peso. Jesus fazia pergunta que deixava os mestres boquiabertos. Ele fazia perguntas de eternidade. Havia uma responsabilidade nas suas perguntas. Porque é bom ter criança. Nós às vezes vamos em algumas igrejas. Eu sempre afirmo, já preguei aqui, já falei que eu não sou contra aqueles que gostam de fazer aviãozinho, de cair no poder de Deus e de sapatear. É bom ter criança na casa, mas é bom também ter adulto. É bom ter como o pastor dessa igreja um homem que sabe dar resposta madura, um homem que sabe responder à sua necessidade, que sabe responder. E Jesus estava ali fazendo perguntas e também dando respostas para aquele homem, porque Jesus era menino. Mas a palavra de Deus diz aqui no contexto que a graça de Deus estava sobre ele, assim como a sua graça está sobre este lugar aqui, em o nome de Jesus. Essa graça que está na sua vida, que vai entrar, e enquanto ele estava ali, os seus pais estavam procurando, perguntando para os parentes, para os conhecidos: está na sua casa? Ô irmão, está na sua casa? Jesus está lá? Jesus está na sua casa, irmão? Jesus, você viu Jesus? Aonde está Jesus? Jesus está na sua casa? Jesus está no seu casamento? Jesus está nos seus negócios? Está?
Jesus está nas suas orações? Jesus está nas suas decisões? Hein? Jesus está? Porque muitos vão fazendo coisas, determinando coisas, tomando decisões, mas Jesus não está presente. Jesus está ausente. Aí, aquela pessoa vai à cidade, ela não está pensando em nada, aí passa em frente de uma loja, aí ela fica olhando aquele eletrodoméstico, que no seu coração, fica olhando aquela máquina de lavar, aquele aparelho de televisão, aí chega o vendedor, e diz, pois não, em que eu posso ajudá-la? Muito solícito, né? Gentil, desempenhando o seu papel, e começa a lhe mostrar as facilidades. Aí a pessoa começa a pensar, o meu nome está limpo, não está no SPC, nem tampouco no Serasa. Eu ganho bem, o meu marido ganha bem. Coitado do marido, está lá no trabalho, está sabendo de nada, né? Então, ele ou ela toma a decisão e entra e faz o negócio. Consultou a Jesus? Jesus estava presente naquele negócio? Queridos, Pedro, ele chega depois de uma noite de pescaria, e a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 5, que ele não pescou nem um lambari, nem uma piabinha, e de repente entra um homem dentro do seu barco, ele querendo ir embora, chateado, abatido, porque ele tinha passado uma noite de fracasso. E às vezes você chegou aqui dentro dessa igreja, você que está me assistindo, você também está pensando, eu sou um fracasso, tudo que eu faço nada dá certo, meu casamento não está dando certo, o meu filho é rebelde, os meus negócios não estão prosperando. E Pedro, irmãos, ele era um empresário do ramo da pesca, e o seu barco era a sua empresa, e Jesus entrou dentro do seu barco, dentro da sua empresa. E quando Jesus entra numa empresa, irmãos, quando você permite que Jesus seja o seu sócio, quando você entrega a Jesus os seus negócios, irmão, há um acontecimento milagroso, irmãos, porque Jesus, ele fala para aquele homem, olha, volta e faz mar alto, e quando ele vai lá, ele precisa pedir ajuda a um outro barco, porque a pescaria foi milagrosa, e a palavra de Deus diz que aqueles barcos quase foram a pique, quase afundaram, quando o homem permite que Jesus entra no seu negócio, irmãos. Ah, irmãos, há tantas bênçãos, há tantas bênçãos, há tantas riquezas, irmão, entra tanto dinheiro, entra tanta prosperidade, que você se vê obrigado, você se acha necessário repartir com aqueles que não têm. Você começa a dar, você começa a ministrar, você começa a abençoar, porque as bênçãos de Deus são grandes quando Jesus entra na sua casa, seu casamento muda, o seu marido se transforma, o seu filho se converte, a sua filha é batizada no Espírito Santo, quando você permite que Jesus entre na sua vida. Mas olha ao redor da sua circunstância, olha ao redor da sua vida hoje, aqui e agora, como que ela está indo? Ela está indo bem? Jesus está lá? Jesus está nos seus negócios? Hein? Aonde está Jesus, irmão? Jesus está aí do seu lado? Jesus está aí, irmãos? Aonde está Jesus? Irmãos, Jesus, ele é buscado, e quando Jesus é buscado, coisas tremendas acontecem. E é necessário, irmão, quando Jesus ele entra dentro de uma igreja, o poder se manifesta.
Quando Jesus entra na igreja, há batismo no Espírito Santo. Ué, cadê Jesus? Aonde está Jesus? Irmãos, e essa noite eu quero afirmar pela fé. É uma palavra profética. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele está aqui em nosso meio. Eu quero afirmar isso com firmeza, com convicção. Ele está aqui. E o mais interessante, que Jesus ele vai em lugares que ninguém espera. Às vezes você é aquela pessoa que está orando há muito tempo por uma causa, por um problema, e você pensa que Jesus não tem respondido a sua oração e fica pensando: eu devo ter pecado, eu devo ter cometido alguma coisa. E nós sabemos que aos críticos de plantão, né, irmã? Existem aqueles que gostam de ficar olhando para a vida. Obrigado, querido. Olhando pela vida, olhando a vida dos outros. Aí perguntaram: onde está Jesus? Vocês ouviram? Ué, você não sabe não? Não. Aí olha para um lado, olha para... Você não está sabendo? Ele está lá na casa de Zaqueu. O quê? Na casa de Zaqueu? Aquele traidor, aquele baixinho, aquele hipócrita. Jesus está lá. Nossa, mas aonde se viu esse homem, na casa daquele homem? Justamente na casa daquele homem que ele vai entrar. Irmãos, a palavra de Deus diz, lá em Lucas capítulo 15, que Jesus, ele comia com os pecadores. Jesus está em busca de pecadores. Jesus não está em busca de pessoas que é justa, de pessoas que é santa, mas daquele que reconhece: Senhor, eu sou pecador, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso que o Senhor seja na minha vida. É esses que Jesus vai buscar. É desse que Jesus vai atrás. Jesus não ia na casa lá na mansão, Jesus não ia no palácio, mas Jesus ia onde estava o pobre, Jesus ia onde estava a meretriz, aonde estava o pecador. Jesus foi comer na casa de Simão o leproso. O que é isso? O leproso não pode ter contato com essa gente imunda. Mas Jesus, irmãos, Ele foi me buscar quando eu estava na imundícia. Ele me lavou e me remiu com o seu sangue, e escreveu meu nome no livro da vida. Eu era imundo, assim como você também pode dizer: eu era uma pessoa imunda, mas eu fui comprado, não com prata nem com ouro, mas eu fui comprado com o sangue precioso, puro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus entra nos lugares mais improváveis, e Ele afirmou: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no vosso meio. Não é no meio de multidão. É claro que Ele vai aonde está a multidão o persegue, a multidão vai aonde Ele está, mas Ele está também aonde há somente 2, aonde também está somente 3 em seu nome. Muitas das vezes nós vamos fazer culto doméstico, não é assim, pastor. O anúncio, vai haver lá na casa da irmã, vai haver oração. Não é assim, irmão Francisco? Não é assim, irmão Leandro? E chega lá, tem 2, 3 pessoas só. Cadê os irmãos? Não vieram. Eu estou falando demais? Não acontece isso? Porém, nós cantamos aqui, quando nós chegamos lá, Jesus já está presente. Jesus vai aonde parece ser improvável. Na casa daquele irmão, não vou. Está chovendo, eu não vou, mas Jesus vai. Você pode até ficar entristecida: poxa,
pensei que ia vir os irmãos, a irmã fulana, a irmã Beltrana ia vir, só veio o pastor e com mais 2 obreiros, mais uma pessoa, veio poucas pessoas na minha casa. Sim, foram poucas pessoas na sua casa, porém Jesus está lá também. Essa é a grande e poderosa diferença, e muitos irmãos não se dão conta disso. A igreja pode não estar lotada, a igreja pode não ter gente de pé, gente lá fora, mas Jesus está aqui nesse lugar. É essa que é a grande diferença. Por isso é necessário nós buscarmos Jesus. Jesus está na sua casa ou está na sua vida? Jesus está no seu namoro, hein? Jesus está no seu noivado? Eu posso perguntar isso? Jesus, Ele está nas decisões que você toma? Jesus está na decisão que você teve. Eu vou sair daquele emprego. Eu vou largar o meu marido, vou largar a minha esposa. Jesus está nisso? Aonde está Jesus? Você ouviu? Aquela mulher, ela disse: eu vejo que este homem, que passa todos os dias por nós, é um santo homem de Deus. Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Porque o homem, quando ele é de Deus, ele não anda sem a presença de Jesus. E ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, Ele prometeu a sua permanência conosco, mas nós precisamos saber aonde Ele está. E aqui esses pais então começaram a indagar e a procurar onde estava Jesus. Procuraram na casa de parentes, procuraram na casa de vizinhos, procuraram no meio dos conhecidos. Jesus não está aqui. Infelizmente, Jesus não está aqui. E aquela mulher, pobrezinha, quis entrar dentro da igreja, aquela igreja de crente, aqueles hinos maravilhosos, bonitos. Ela quis entrar ali, ela foi barrada, não permitiram. Os porteiros não deixaram ela entrar, porque ela não estava com os trajes adequados e o cheiro dela também não era agradável. Mas era crente em Jesus. Ela confiava em Deus. E ela foi saindo entristecida. O Espírito Santo falou para ela: não fique triste, porque também faz 20 anos que eu quero entrar dentro desta igreja e eu não consigo entrar. A coisa mais triste é quando uma igreja ela já está fria. Um pastor, ele contou que um dia ele foi pregar numa igreja em que ele foi convidado. Ele sentindo toda aquela amarração, e ele orando a Deus, sentado ali no púlpito, esperando a vez dele pregar. E Deus mostrou para ele, lá no último banco, tinha um demônio deitado assim. Dormia e ainda roncava. Queridos, deixa Jesus entrar na sua vida. Bate no seu coração e diz: Jesus pode entrar. A irmã Cristina leu aqui: eis que eu estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Aquele que me ouvir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Irmão, gostaria que Jesus entrasse na sua casa e ceasse com a irmã? Gostaria, irmã Janaína? Gostaria, irmãos? Você gostaria, irmão Nilton, que Jesus entrasse lá? Pois é, ele não pode até, irmão, você não vê Jesus entrar na sua casa, mas um dia, lá no céu, nós sentaremos com ele nas bodas do Cordeiro e cearemos com ele. Oh, glória a Deus! Amém, irmãos?
Aí aqueles pais procurando Jesus aonde ele está e voltaram a procurar a ele. Demorou 3 dias e a Bíblia não mostra, não fala aonde que Jesus ficou, aonde ele pousou aquelas 2 noites e aqueles 3 dias. Mas ele foi encontrado não empinando pipa, não jogando bolinha, não jogando cela, né? Aquele peão. Ele não estava brincando, ele não estava brincando de pique, ele não estava ali com brincadeira de criança, mas ele estava ali querendo saber das coisas do Pai, querendo saber das coisas dos céus, querendo saber das coisas do reino de Deus. Ele estava ali perguntando coisas tremendas diante de Deus, porque a palavra de Deus diz em Jeremias 33:3: clama a mim que mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas grandes e firmes que não sabe. Se você tem interesse, se você tem sede, ele diz: venha a mim e beba, todo aquele que está interessado em Jesus. E até aqueles que procuravam Jesus para o prender. Os capitães lá do templo mandaram aqueles homens para prender a Jesus. E eles ficaram lá ouvindo Jesus falar. E voltaram, pasmados, boquiabertos, com todo o ensinamento de Jesus. E quando ele chegou lá, quando eles chegaram lá no templo, disseram: aonde está Jesus? Vocês não o prenderam? E eles disseram: nós nunca ouvimos um homem falar desta maneira. Quando Deus fala, irmãos, coisas acontecem. A sua vida pode estar, irmãos, você pode estar em tremendo desespero. A palavra de Deus diz que quando a voz do Senhor é manifestada, as próprias pedras se derretem. Se vê as profundezas do inferno quando Deus fala. Se você ainda não alcançou a sua vitória, é porque Deus ainda não deu a última palavra. Então descansa no Senhor, porque Ele é contigo, Ele vai te abençoar em o nome de Jesus. E eles procuravam a Jesus. Aí Jesus faz a multiplicação dos pães. João é que nos conta isso lá no capítulo 6. A multidão era muito grande. E ele manda que os seus discípulos peguem o barco e vá para o outro lado. E ele fica lá para despedir a multidão. E despedida a multidão, ele olha e vê aquele vento forte. O vento era contrário para os discípulos. O que Jesus fez? Ele foi andando por sobre as águas. E quando ele entrou naquele barco, diz que cessou o vento. E no outro dia começaram a procurar Jesus. Aonde está Jesus? Vocês viram? Onde está Jesus? E procura de um lado, procura do outro. Nós não vimos ele entrar no barco. Ele não entrou no barco, os discípulos foram, mas ele não. Aí o que aconteceu? Eles foram procurar Jesus do outro lado. E quando chegou lá, eles perguntaram: Senhor, como é que foi que o Senhor veio? Como que o Senhor chegou aqui? Irmãos, a palavra de Deus diz, dentro desse contexto do capítulo 6 de João, que após Jesus ter multiplicado os pães, 5 pães e 2 peixes, para uma multidão de quase 5.000 homens, e sobrou 12 cestos cheios. Porque Deus, quando abençoa, irmão, Deus não dá pouco, Ele dá infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É a palavra. E eles vieram para fazer ele rei. E sabe o que Jesus fez? Foi para o monte orar. Nós precisamos aprender com Jesus. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios que o homem é provado através do louvor. Quando as pessoas começam a bater muito nas suas costas e dizer: tu é uma benção.
de palavra poderosa. Quando as pessoas começam muito a te louvar, olha, diz, glória a Deus. Jesus não quis o reconhecimento do homem. Jesus foi orar. Quando as pessoas vêm, irmãos, e te faz uma proposta de sociedade e diz, olha, foi uma bênção. Ah, é uma bênção, eu vou ser sócio, eu vou ganhar dinheiro. Depois vai chorar. Depois vai dizer que foi o diabo. Quando recebe lá do gerente do banco dizendo, olha, o seu cheque especial, que era de 600, agora é 2.000. Aí diz, aleluia, Deus é na minha vida. Aí entra no especial. Aí o negócio não vai para frente, o negócio dá errado. Ou vem para o pastor orar, ou joga a culpa nas costas do diabo. Ou quando recebe aquele cartão abençoado, hein? As mulheres tanto amam. As mulheres gostam tanto de cartão, né? Gosta de cartão? Mano? Ama, né? Não é não? Diz que hoje em dia as mulheres modernas nem estão fazendo mais ultrassom. Só passa o cartão da barriga da mulher. Se movimentar é mulher. É o que dizem. Já vem do ventre. Já gosta do cartão. Ô, bênção. Mas, irmão, mas quando vem, aí começa a pagar o mínimo, né? Não dá para pagar a fatura toda, paga o mínimo. Aí vai do mínimo. Só que o juro vai crescendo. Aí começa a orar. Aí, gente, irmão, alguém precisa de oração? Irmão, precisa de oração. O que foi, irmão? Estou passando por uma prova aqui. Irmão, não é prova, não, é imprudência. Jesus disse, vigiai e orai. Vigia. Aí Jesus fala para aqueles homens assim, vocês me procuram é por causa de pão. Tem gente que é interesseira, vem na igreja somente para receber a bênção. Procura Jesus, não para Jesus batizar no Espírito Santo. Procura Jesus, não para Jesus, sabe, renovar a sua mente. Procura Jesus, não para que Jesus possa moldar o seu caráter, mudar o seu coração. Jesus, eu preciso de um carro. Eu preciso de uma casa. Senhor, a casa tem que ser pelo menos 5 quartos grandes, pelo menos 3 com suíte. Eu preciso de 2 lavabos, churrasqueira, piscina, com estacionamento da garagem, pelo menos para 5 carros. Eu preciso de uma casa na praia, uma no campo e outra lá nas montanhas também. Então as pessoas começam a procurar Jesus com interesse. Procura Jesus porque quer a bênção financeira, material. E Jesus disse para ele, vós me procurar por causa de pão. Vós me procurar porque você quer isso e aquilo. Mas pastor, eu não posso orar por isso? Pode. Mas só que no capítulo 6 de Mateus, versículo 33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus dá, mas primeiro tem que buscar a sua face. Põe a cara no pó, que Ele te dá. Honra o Senhor com toda a renda as primícias de toda a sua renda. Então os seus lagares serão fartos, diz a palavra de Deus. Trazei primeiro o dízimo, a casa do tesouro. Trazei primeiro, depois fazei prova de mim, diz a palavra de Deus. Segunda-feira, próxima passada, nós conversávamos com o irmão a respeito disso. A reivindicação da graça. Ele vai ver esse vídeo e vai saber que eu estou falando com ele. Quando a coisa aperta, eu chego, Jesus, tu tens uma aliança comigo, aliança de sangue, lá na cruz do Calvário. Então eu estou passando por tal e tal problema, eu tenho tal necessidade. Tu és um Deus rico e eu não posso, meu Pai, dizer como aquele filho pródigo que estava lá na miséria.
E dizia, o meu pai é muito rico, ele dizia. E as pessoas zombavam dele. Como pai rico você está aí, está querendo até comer a comida dos porcos? Nós temos um pai rico. Nós não podemos viver na miséria. A palavra de Deus diz que nós emprestaríamos a muito e não tomaríamos emprestado. Que nós vamos colocar por cabeça e não por cauda. Não é assim. Mas é através da obediência. Se atentamente ouvirem os mandamentos meus. Mas aqueles homens estavam procurando Jesus para fazê-lo rei, porque Jesus multiplicou pão e peixe para eles, ali no deserto. Então o interesse deles, da procura deles, procurar onde está Jesus, não era porque eles amavam a Jesus. E muitos são aqueles que fazem de Jesus um meio para se poder se dar bem na vida. Procuram a Jesus, sim, mas não porque o amam, porque todos aqueles que me amam, disse Jesus, faz a minha vontade. E assim, irmãos, muitos são aqueles que já caminharam muito, já foram longe, mas Jesus não estava presente. Teve situações, alguns anos atrás, em que aquele casal de namorados dentro da igreja e marcaram o casamento, e eu dizer, esse casamento não é de Deus, e ser censurado, e ser reprovado. Como é que você pode falar uma coisa dessa? E passado 2 anos e meio, 3 anos, veio a separação. Por quê? O casamento não era de Deus. Porque foi levado pelo fogo da paixão, da carnalidade. Quando passa aquela paixão, quando passa todo aquele mistério, os irmãos são adultos, vocês estão me assistindo, sabem o que eu estou dizendo. Quando acaba, entre aspas, a magia, aí acabou tudo. É melhor separar. Porque muitas vezes a moça casa, é o meu príncipe encantado. É aquele que veio num cavalo branco, veio num alazão, veio me buscar. Ela diz, eu não sei se eu casei com o príncipe ou se casei com o cavalo do príncipe. Porque não orou, porque não buscou a Jesus. Jesus não estava presente naquele negócio. E quando Jesus não está, irmão, a secura. Quando Jesus não está, irmãos, não tem multiplicação de pães, não tem bênção, não tem batismo, não tem renovo, não tem graça, não tem glória, não tem poder, não tem unção, não tem maravilhas, não tem milagre, não tem profecia, não tem visão, não tem revelação, quando Jesus não está. Mas quando Jesus está, irmãos, é só maravilha, é só bênção que desce, é só glória que sobe. Ó, irmãos, é só alegria, é só paz. Irmãos, quando há o mover de Deus em nossas vidas, quando Jesus está presente, irmão, tudo muda. A sua vida muda. A sua maneira de ver a vida muda, a sua maneira de orar muda, a sua maneira de louvar muda, a maneira de tratar os irmãos, as irmãs muda, a sua maneira de cantar muda, a sua maneira de tratar o seu pai muda, a sua maneira de tratar a sua esposa muda também. Quando Jesus era a sua vida, a maneira de você tratar a sua esposa também muda. Mas Jesus tem que estar dentro do seu casamento, Jesus tem que estar. Nós temos que encontrar Jesus na nossa vida. E as pessoas olhar você na rua e olhar aquele moço, é crente, eu conheço ele. Ou ele passou e falou, opa, tudo bem, tudo bem. Aí ele pergunta, você conhece esse moço? Conheço. É um moço crente, lá da Assembleia de Deus, lá, Parque Novo Mundo, é de lá. É um moço bom, tem testemunho, gosto de ver aquela irmã. Nossa, é uma bênção aquela moça, jovem ainda, mas cheia do Espírito Santo. Tem testemunho, tem vida.
Ela, onde ela vai, Jesus está com ela. Tem medo de nada. Nunca vi mulher tão ousada para pregar. Entra em lugares inimagináveis. Ela vai, ela não tem medo. Ela enfrenta homem, enfrenta presidiário, enfrenta os nóia. Fala de Jesus para os nóia. Porque ela tem Jesus na vida dela. Mas quando tem Jesus na nossa vida, irmão, a gente não tem medo de nada. Hoje cedo de manhã, chamei meu filho. Estava conversando com ele e falei isso para ele. Estava dando um conselho de pai para filho. Eu falei, filho, o homem não pode ter medo de nada. O homem que é de Deus não pode ter medo de nada. A única coisa que o homem tem que ter medo é de pecar. Fora isso, não tenha medo de nada. Porque Deus é na sua vida. Deus é na minha vida, Deus é na sua vida, Deus é na vida dessa igreja. Então não tenha medo de nada. Não tenha medo de enfrentar o homem, porque Deus é na sua vida. Não tenha medo de nada. Irmãos, quando Deus é na vida do homem, o homem não teme nada. As pessoas estão dizendo, não vai dar certo. Às vezes as pessoas já falaram para mim, não dá certo. Eu, dá. Sabe por que dá? Porque Jesus é na minha vida. Deus é na minha vida, tudo está parecendo o contrário, mas eu vou em frente, eu vou prosseguindo. Assim é minha esposa, assim são meus filhos, porque foram ensinados assim. Vamos marchar. Ah, mas as circunstâncias, os problemas, as lutas vêm, mas nós vamos marchando e nós vamos conquistando. Posso falar? Em nome de Jesus. Essa noite aqui é culto de missões. E quando o homem, não estou aqui para louvar o homem, não estou aqui para enaltecer, engrandecer o homem, mas sim glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu orava, Deus, eu preciso de uma casa porque eu pago aluguel. Senhor, eu preciso de uma casa, de um carro porque eu preciso fazer a sua obra. Quantas vezes vou a lugares, eu dependo de carona, às vezes passo por constrangimento. Às vezes minha família não pode ir comigo porque eu não tenho carro. Tudo o que pedis em meu nome, eu farei para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. E os irmãos estavam lá no Bem-Virá, naquela noite em que preguei aquela sexta-feira chuvosa, que eu disse, eu não tenho carro, mas eu vou ter. Eu não tenho carro, mas eu tenho quem tem. Deus tem para dar. Você pode não ter o dinheiro necessário, mas o teu Deus tem. Você pode não ter a casa, mas Deus tem. Você pode não ter o emprego que você quer, mas Deus tem. Você precisa buscar. Dia 31 de dezembro, 9h30 da noite de 2010, chega a irmã Cida com a irmã Mariana e foi lá, ela conhecida, né, a irmã do Chevette. Agora é o pastor Antônio do Chevette. Uma mulher que tem a visão missionária. Aplauda a Jesus, pode aplaudir. A Jesus. Glória a Deus. Hoje a minha família está aqui comigo, porque eu vim de carro, que Deus me deu, usando esse vaso, em nome de Jesus. Irmão, missões está no coração de Deus. Amós capítulo 3, versículo 3, já estou encerrando minha palavra. Diz, como poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Hein? Missões, irmãos, está no coração de Deus. E a igreja que não é missionária não pode andar com Deus. Pois então, eu pago aluguel. O pastor está pedindo para me contar a benção. Muita benção, se eu fosse contar a benção, 2010, são muitas lutas, mas eu aprendi com a irmã. Um dia ela foi dar o testemunho, ela subiu no altar, a irmã Aparecida. Ela disse assim, irmãos, eu vim aqui contar uma bênção, porque as lutas a gente conta para Jesus, e as bênçãos a gente conta para a igreja. E muitas são as lutas que a minha família e eu passamos, mas tem muitas bênçãos também, porque nós servimos ao Deus vivo, todo-poderoso. Em abril do ano passado, o dono da casa onde nós moramos pediu a casa. Eu quero a casa. Mas, Senhor, eu quero a casa.
que eu quero a casa. E nós começamos a procurar casa, pergunta para um, pergunta para outro, e vai daqui, vai dali. Quando foi em agosto, ele apertou, eu quero a casa. E nos levou à advogada, agora não é mais comigo, é com a advogada. E fez um termo em que minha esposa e eu assinamos, a advogada e ele também assinou, que até o dia 19 ou 20 de novembro, nós teríamos que desocupar a casa. E oramos. E procuramos. Olhamos em Pindamonhangaba, nós vimos a possibilidade de nós mudar para lá de novo, nós viemos de lá. Fomos em Taubaté, vimos um apartamento lá no Quiririm, também não deu certo. Procuramos em vários lugares. E nós orando, crendo. Porque você crê, você tem que confiar. O capítulo 18 de Lucas diz, Jesus, o dever de orar sem esmorecer. Você não pode desanimar de orar. Aí eu estou lá vendendo aquele geladinho, não vou fazer comercial aqui, estou lá em frente do supermercado, estou lá, no domingo de manhã, já no finalzinho do mês de outubro, aí minha esposa chega lá e falou, tenho uma notícia para te dar. Eu não sei se você vai gostar ou não. Eu falei, diga que é. O dono da casa foi lá. Ele aumentou em R$100 o aluguel e disse que nós podemos ficar lá o tempo que nós quisermos. Irmão, Jesus resolve. Não entre em desespero, não entre em pânico. Ele diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não vos preocupeis com o que é a vez de beber, o que é a vez de comer. Eu já disse, não sei se disse aqui, mas eu vou dizer, é já registrado aqui essa noite. Irmãos, Jesus, a palavra de Deus diz em Mateus 5, né, capítulo 6, melhor dizendo, que o nosso Pai, Ele nos veste. Não precisa ficar preocupado, Ele dá comida e Ele dá vestimenta. Aí eu estava com 2 calças bege e uma preta. E algumas camisas. Eu comecei a falar para Jesus, falei, Jesus, olha o estreito aí, eu vou na igreja, e aquele pastor daquela calça de novo. É aquela camisa, aquela gravata outra vez. Né? E eu falei, Jesus, o Senhor disse que veste, como é que fica o negócio, né? Porque a gente tem intimidade. Quando a gente tem intimidade com a pessoa, a gente tem liberdade, né, irmão? A gente tem liberdade, não é assim, abençoado? Aí um dia, aquele abençoadinho ali, aquele magrinho ali, bonitinho, ele chegou, pastor, eu tenho umas roupas lá, o senhor não ficaria chateado? Eu falei, chateado? Eu ficava chateado, se você não me der, que é a resposta de oração, ó. Aí, ele veio com... Jesus, quando dá de bastante. Veio 14 calças, irmão. 3 ternos. E não sei quantas camisas, irmãos. Os irmãos podem aplaudir a Jesus ou não? Glória a Deus. Tem mais? Tem mais lá, irmão? Aí eu vou mudar da casa que eu estava para onde eu estou agora. Estou encerrando. Maior prova, Jesus tem misericórdia. Como eu falei, gente, não, a igreja onde eu sirvo, ninguém nunca ficou sabendo. Os irmãos, se eu ficar sabendo agora, vai ficar registrado. Nós recebemos ordem de despejo. Ninguém nunca ficou sabendo. Contando agora. Pode, né? Procura a casa daqui, procura dali, porque nós tínhamos obrigatoriamente sair. Por isso que eu falo, irmãos, pessoas quando têm o coração de Deus é uma bênção. Aí a nossa preocupação é, se nós acharmos casa, todo mundo pede um mês adiantado, e nós achamos essa casa, e como é que faz? Aí um dia eu estou lá na minha banquinha, vendendo minhas laranjinhas, chega aquele magrinho ali de novo. Magrinho ali é Leandro, viu?
mais conhecido como Binho. Chegou lá com seu carrinho, pastor, você pode ir comigo ali no centro? Eu falei, posso. Fui lá. Ei, espera um pouquinho aqui, no centro da cidade. Entra no banco e vem. Falei, obrigado, irmão. Não, mas não fui eu. Pode falar? Foi a patroa dele. Ela é crente? Não é. Ela me deu justamente o valor do aluguel, que era 400 reais. Não, 300 reais. Deu 300 reais. Passados alguns dias, não sei quantos, mas foram poucos, chega o abençoadinho ali de novo. Deus multiplica os abençoadinhos. Então, ele chega lá, irmãos. Vem aqui, vai lá no carona, senta. Vem aqui, pastor, chega aqui. Só no mistério. Oh, glória! Aleluia! No coração, aleluia! Mais 400, deu para me pagar a mudança, fazer acerto e tantas outras coisas. Sabe por que isso, irmão? Porque Jesus faz, irmãos, quando você busca. Ele não desampara o necessitado, de maneira nenhuma, Ele ajuda, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele não nos deixa só, irmãos. Confia nele que no mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu poderia contar mais bênçãos aqui, irmãos, coisas tremendas que Jesus tem feito, e não é, irmão, coisa de 10 anos, 15 anos atrás, como aquele homem. Vem aqui contar testemunho, irmão. Ah, irmão, faz 6 meses, não, faz 1 mês que se converteu. Ah, eu era bêbado, eu era viciado, eu vivia caindo para sarjeta, batia na minha esposa. Passa 1 ano, ah, irmão, vai dar testemunho. Ah, irmãos, eu era bêbado, eu era viciado, caía para sarjeta, batia na minha mulher. Passa 10 anos, vem cá, irmão, dá testemunho. Ah, irmãos, eu era viciado, vivia caindo na sarjeta, batia na minha mulher. Passa 25 anos, ele está contando o mesmo testemunho. Não, o nosso Deus é Deus de novidade. Ele faz novas todas as coisas, irmãos. E nós temos experimentado a graça do Senhor. Não é 10 anos atrás, mas é agora. É aqui, porque a palavra de Deus diz, lá em Salmo 68, 4, o nosso Deus é já. E se você precisa de uma bênção, Ele vai te dar a bênção, é já. Mas precisa procurar Jesus. Precisa confiar em Jesus. Jesus, eu vou fazer tal negócio. Eu posso fazer? Mesmo que é de ordem espiritual. Jesus, eu quero fazer isso, eu quero fazer tal evangelismo, eu quero fazer aquele programa no rádio, é do Senhor. Tudo que nós devemos fazer, nós devemos apresentar a quem? O Senhor. Nós devemos procurar Ele, não deixar, não permitir que Ele se ausente das nossas coisas, em nome de Jesus. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus, quero orar. Feche os seus olhos, põe a mão no coração e pense agora na luta que você está passando. E vê se Jesus tem participado da sua carreira ministerial, cristã, do seu matrimônio, se Ele tem participado dos seus negócios. Mas se não tem, essa é a noite do concerto. Essa é a noite onde Jesus está passeando aqui em nosso meio. Jesus está aqui essa noite. Você veio aqui para ouvir a palavra dele, porque Jeová mandou você vir aqui. Você não veio por obra do acaso. Ah, eu estou com vontade de ir lá. Não, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Porque todos que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E foi o Espírito Santo que trouxe você aqui essa noite, para você ouvir esta palavra. Foi o Espírito Santo que fez você vir nesse DVD, nesta gravação, porque Ele tem algo para a sua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, oh meu Pai, ó Deus, esta vida agora, Senhor, está convidando o Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, entra, Senhor, no meu casamento agora. Entra, Senhor, nessa decisão ministerial, meu Pai. Entra, Senhor, no meu trabalho. Entra, meu Deus, lá, Senhor, na minha empresa. Entra, meu Pai, oh maravilhoso Deus, Jesus,
Vem, Jesus, vem comigo, Senhor. Não me deixa sozinho, não me deixa sozinha neste momento, meu Pai. Olha em que eu estou chorando, em que eu estou sofrendo, mas visita a minha vida nesta hora. Entra, Senhor. Oh, não precisa bater, Senhor, que o meu coração está aberto. Entra, meu Pai. Tu és soberano, Tu és Senhor, meu Pai. Convém que o Senhor pouse no meu coração, mas não é somente esta noite, mas é para sempre, meu Pai. Vem, Senhor, em nome de Jesus, porque a noite vem, Senhor, a noite vem se aproximando as trevas, meu Pai, vem aproximando o inimigo, vem aproximando a luta, a tribulação. Jesus, eu preciso da sua companhia. Eu preciso da sua presença, ó Deus, porque sem Ti nada eu posso fazer, meu Pai, nada eu posso fazer. Vem, Senhor, entra, meu Pai. Eu tomei decisão, eu falei que eu ia fazer, mas essa noite eu estou voltando atrás, meu Pai. Estou convidando o Senhor para decidir, porque quando o Senhor fala, os céus se abrem. Quando o Senhor fala, o mar se abre. Quando o Senhor fala, a muralha cai. Quando o Senhor fala, ó Deus, o gigante cai por terra abatido, meu Pai. Vem, Senhor Jesus, porque sem Ti nada eu posso fazer. Ó Deus, esta noite, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, a bênção sobre este povo, a bênção sobre aquele que está assistindo, Senhor, esta gravação. Em o nome de Jesus Cristo, visita e faz o milagre acontecer, e para que ela saiba e possa dizer, assim como diz a Tua palavra, e como eu já disse, eu e a minha casa, eu e a minha família já falamos, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem pode falar comigo esta palavra? Quem pode profetizar? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Erga sua mão ao céu e proclame, para que o inferno saiba, para que o inferno fique sabendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Glória seja dada ao seu nome, e as palmas glorificam o nome do Senhor. Aleluia! E graças.